Fala, rapaziada, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Na verdade, essa é a volta do podcast do Fantasy BR, né? Depois de um hiatozinho aí de quase um ano, na verdade, o último podcast que a gente fez foi em janeiro, no final da temporada passada. Estamos voltando agora com o nosso podcast para falar sobre Fantasy Football. Toda semana a gente vai estar aqui trazendo destaques para a semana do Fantasy, e esse ano especialmente a gente vai tentar trazer podcast 2 vezes por semana, né? Toda terça-feira comigo, e na sexta-feira eu e o Léo a gente vai trazer um Fantasy de bar, um bate-papo falando sobre a semana no Fantasy Football. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves, eu sou um dos criadores aí junto com o Léo do Fantasy BR. Você que acompanha a gente nas redes sociais, aí no Instagram, no Twitter, nos nossos grupos, né? Joga liga com a gente, seja o que for. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar um pouquinho sobre Fantasy. A temporada tá chegando, já chegou a temporada na real, né? A gente tá com a temporada da NFL aí já abrindo as portas. Quinta-feira já tem um jogaço entre Bills e Rams. E vamos falar um pouquinho de Fantasy, porque essa temporada de Fantasy tem tudo para ser muito boa. A gente está passando aí por drafts, estamos passando pelos últimos drafts, né, últimas escolhas. Eu estou terminando talvez o meu último draft aí, hoje ou amanhã, provavelmente. Então, assim, é muito bom a gente estar vendo que, graças a Deus, agora a NFL está chegando e passar o draft, vamos começar de vez agora com a loucura de saber quem a gente tem que escolher durante a semana, saber qual jogador a gente tem que priorizar na waiver, o que a gente pode fazer de troca para melhorar o nosso time. Então é muita coisa que a gente tem que analisar e eu sei que você gosta muito disso, assim como eu. Então vamos que vamos. Para você que não sabe, né, o nosso podcast, a gente sempre fez esse podcast semanal durante a temporada regular e tava bombando muito no ano passado, a galera curtindo muito, vendo muito. O podcast tava bombando. A gente acabou parando com o nosso podcast durante a intertemporada. A gente tava reformulando, vendo algumas coisas aqui na página e tal, que a gente iria fazer e tudo mais. Mas a gente tá voltando com o podcast. Eu vou tentar trazer esse podcast semanal para vocês toda terça-feira e depois da temporada também continuar com esse podcast para poder conversar mais sobre Dynasty, pra gente poder falar mais a fundo sobre os calouros da próxima temporada, sobre muita coisa aí que tá vindo, beleza? Então vamos lá, sem enrolar muito, sem perder muito tempo. Essa primeira semana a gente não tem muita coisa, né? A gente não tem muito o que não é muito o que falar, porque a gente não tem, assim, ainda uma base muito grande do que tá acontecendo. Primeiro, a gente não sabe como é que estão os times de fato, né? Como de fato vão ser as divisões de backfield, como de fato aqueles wide receivers, aqueles grupos de wide receivers, a gente não sabe de fato quem é o wide receiver 1, wide receiver 2, qual vai ser um wide receiver 3 aí que vai surgir. Minha voz hoje tá braba. Mas é isso, é ao vivo, é gravado, mas é ao vivo, é isso que vale. Eu vou inclusive tentar ver se eu consigo fazer tipo uma live do podcast no YouTube ou na Twitch em algum lugar, pra gente vocês poderem acompanhar ao vivo, assim, essa nossa gravação, mandar pergunta e tudo mais, mas eu vou ver para as próximas semanas isso. Mas enfim, vamos lá. É muito incerto tudo que acontece no Fantasy, principalmente na semana 1, né? A gente tem sempre o rei da semana 1, que é Sammy Watkins. É sempre, assim, é a personificação da semana 1. Aquele cara que simplesmente surge, explode na semana 1, joga pra caramba, muita gente corre atrás do cara e depois ele some no resto da temporada. Então, assim, é muito incerto. A gente não sabe principalmente a questão das defesas, né? Um dos pontos mais importantes do Fantasy, logicamente, é a gente saber a questão da força dos confrontos, né? Da dificuldade dos confrontos para os QBs, para os running backs, para os wide receivers, para os tight ends. A gente não sabe de fato qual a defesa mais forte contra quarterback, contra running back, contra wide receiver. Lógico que a gente tem uma noção pelo que a gente vê nos training camps, pelo que aconteceu na temporada passada e tudo mais.
Tipo, a gente sabe algumas defesas que são mais fortes, algumas que são mais fortes em algumas coisas, mas muita coisa muda, né? A NFL é muito cíclica, então, tipo assim, acaba alterando muita coisa de uma temporada para outra, com drafts, com troca, com toda essa pré-temporada muito louca que a gente teve aí, de muitas mudanças. Então, assim, não é uma questão muito simples. Primeiramente, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre alguns jogadores, né? Acho que o mais importante hoje é a gente tratar de alguns casos, de alguns jogadores que a gente não sabe de fato como vão vir para a temporada ou o que a gente pode esperar dele para a semana 1. Alguns running backs a gente ainda não sabe se vão jogar, tá? Tipo, um dos maiores casos é o J.K. Dobbins, do Baltimore Ravens, né? A gente não sabe se o Dobbins vai jogar, tá voltando de lesão. Ele tá, em alguns vídeos, parece que tá se movimentando bem e tudo mais, mas ainda a gente não sabe, né? Às vezes aparece a notícia que é improvável que ele jogue, agora já tem notícias falando que ele tem chance de jogar na semana 1. A gente não sabe de fato o que vai acontecer com esse J.K. Dobbins. A gente não sabe se ele vai jogar essa primeira semana. Então, assim, já tirando por base o nosso próximo assunto, que é focar um pouquinho em questão de waiver já para a semana 1, fica de olho já no Mike Davis, tá? Na sua liga, se caso ele esteja dando bobeira aí. Por quê? Caso o J.K. Dobbins não jogue, caso o J.K. Dobbins não vá para o confronto essa semana do Baltimore Ravens, o Baltimore pega os Jets, tá? Pra quem não sabe, o Baltimore pega os Jets. Caso o Dobbins não jogue, o Mike Davis pode ser um bom nome para essa semana. O Mike Davis pode ser um cara interessante para o seu time no Fantasy para essa semana 1. Por quê? Porque a gente não tem também o Gus Edwards, né? A gente, no caso, o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens não tem o Gus Edwards, o Baltimore Ravens talvez não tenha o J.K. Dobbins, então o Mike Davis seria o running back titular ali do time. Eles pegaram o Kenyan Drake também, mas o Kenyan Drake a gente não sabe ainda como é que vai vir, se ele já vai ter um papel importante assim no time, né? A gente não sabe, mas enfim, fica de olho no Mike Davis. Outro cara importante essa semana 1, que muita gente está falando, né? Na verdade são dois caras. Primeiro, o Chris Godwin, e outro é o Michael Gallup, que é um confronto, né, entre Dallas e Tampa Bay Buccaneers do Sunday Night Football. O Michael Gallup não vai jogar essa semana, né? Pelo que parece, ele não joga essa semana, mas pelas notícias, ele parece que tá, tipo, é mais uma precaução, assim, tipo, ele não tá 100%, mas ele tá bem, e tudo indica que na próxima semana, né, na semana 2, a gente já vai ter um Michael Gallup aí mais inteiro e podendo jogar bastante. Primeira coisa, pra semana 1, olho no Jalen Tolbert, no calor do Dallas Cowboys, que vai ser o wide receiver 2 do Dak Prescott, provavelmente. E fica de olho, cara, no Michael Gallup, tá? O Michael Gallup, eu não sei se ele saiu na sua liga. Se você joga uma liga com 12 times, é provável que ele tenha saído no draft, sim. Mas talvez não, porque eu vi muita liga que o Michael Gallup não saiu. Principalmente ligas que fizeram draft um pouquinho antes, assim, início de agosto, algumas até em julho, porque era muito incerto tudo no Michael Gallup. Muita gente achava que ele ia ficar fora por muitos jogos, mas teve uma recuperação muito boa. Então, assim, fica de olho no Michael Gallup, porque ele vai ser o wide receiver 2 ali do Dak Prescott, provavelmente pro ano todo, com a saída do Amari Cooper. Então, a chance desse cara ter um bom ano, desse cara jogar bem, é muito boa. A gente já viu ele nos últimos anos fazendo boas partidas, fazendo bons jogos, mesmo com o CeeDee Lamb, mesmo com o Amari Cooper, mesmo com o Zeke, mesmo com essa galera toda lá em Dallas. E o outro cara desse confronto, logicamente, que é o Chris Godwin, né? O Chris Godwin que se machucou na temporada passada, né? Vem de uma lesão séria. Ele tava com, tipo, uma proteção no joelho, né? Ele vinha treinando bem, mas ele tava com uma proteção no joelho ainda, né? Tava, tipo, voltando. Mas ontem, né? Na segunda-feira, no caso, né? Pra quem tá vendo na quarta, na quinta, sei lá. Na segunda-feira agora, ele treinou sem essa proteção no joelho dele, o que já é excelente, já é ótimo, já é, assim, um alento muito grande. E tudo indica, né? Que caso o Chris Godwin, mesmo se ele não jogar essa primeira semana, por mesmo caso, assim, uma precaução, uma coisa desse tipo, ele já deve voltar na semana 2, já é bem possível, né? Esses caras que não foram pra Pup Elite logo de cara, pra perder 4 jogos, vão ficar 4 jogos fora, como foi o caso do Gus Edwards, a tendência é que eles
talvez perca no máximo uma partida, ou duas no máximo, mas provavelmente só uma. E o Chris Godwin, cara, a gente sabe, né? O Chris Godwin, eu postei algumas semanas, acho que na semana passada no Twitter, falando sobre isso. Ele é um cara que vem de 3 anos muito sólidos no Fantasy quando ele tá em campo, né? Às vezes a pontuação total acaba não refletindo muito isso, por algum jogo ou outro que ele perde e tal. Mas quando ele tá em campo, ele tem sido muito sólido. O volume dele vai ser muito grande. Então eu acho que vale muito a pena você ficar de olho nesse Chris Godwin. Porque ele pode ser um bom nome para você poder comprar no início da temporada, que ele ainda tá um pouco em baixa. O Chris Godwin foi saindo nos drafts ali mais ou menos na área de wide receiver 2 baixo, wide receiver 3 ali, tipo, entre o wide receiver 23, 25, 27, mais ou menos por ali. Em drafts que foram mais atrás, até em início de agosto, ele estava saindo lá para depois do wide receiver 30. Então eu acho que vale a pena você ficar bem de olho nesse Chris Godwin, porque ele é um nome interessante aí para essa próxima temporada. Fechou? Bom, a gente tem mais alguns nomes interessantes aí que a gente pode falar, né? O Zach Wilson ainda não foi completamente descartado para a semana 1, o QB do Jets. Acredito que ele não vai jogar nessa primeira semana, tá? Depois da lesão que ele teve aí, do problema que ele teve no joelho, num jogo de pré-temporada. Eu acho que eles não vão forçar o Zach Wilson nessa primeira semana, então o Joe Flacco deve ser o QB titular do time. Então, assim, a gente tem alguns nomes meio que ainda a gente não sabe, né? O James Robinson, por exemplo, confirmaram ontem que ele vai jogar na semana 1, depois de uma lesão séria, né, de Aquiles que ele teve na temporada passada. Ele vai voltar na semana 1, assim, foi uma recuperação bem rápida do James Robinson. Muita gente esperava ele na pup list, perdendo 4 jogos, ou até mais, mas ele vai jogar. A gente não sabe as condições do James Robinson. Isso não me preocupa muito para a questão do Travis Etienne, tá? Quem tá me acompanhando o Fantasy BR, sabe que a gente tá apostando bastante no Travis Etienne, sabe que a gente espera ver um Travis Etienne dominando um backfield aí do Jacksonville Jaguars, mesmo com o James Robinson, porque o James Robinson tá voltando de uma lesão muito séria, tá? A verdade é que ele tá voltando de uma lesão muito forte. Então não tem como a gente ficar tentando prever um James Robinson saudável, ou um James Robinson ou sendo um running back 1, ou dividindo muito esse backfield com o Travis Etienne, pelo menos nesse início que ele ainda não tá bem, não tá 100%, vai voltar, mas não tá 100%, tá? Então, não se preocupe muito aí, você que tem o nosso queridíssimo Travis Etienne na equipe. E o último cara pra gente finalizar aqui falando sobre lesão é o Van Jefferson, que não treinou ontem, tá voltando de uma cirurgia no joelho, né? O wide receiver do Los Angeles Rams. Tendência é que ele não joga essa primeira semana, até porque eu jogo na quinta-feira. Então é full Cooper Kupp e o novo Allen Robinson. Fechou? Bom, galera, passando um pouquinho pra essa fase aí de falar um pouquinho das lesões, tem alguns caras que vale a pena a gente citar pra waiver, né? Aproveitar que a gente ainda tá aí, vou dizer no início, mas a gente ainda, tem muito jogador, eu acho, que ainda tá dando bobeira aí pode estar dando bobeira na sua liga. Eu acho que vale a pena você ficar de olho para essa próxima semana, ou pra temporada também, no caso, né? Acho que vale a pena você ficar de olho pra temporada, tá? Alguns caras que eu acho que você pode olhar, tá? Matt Ryan, eu acho que é um bom nome para você ficar de olho nessa próxima semana. Acho que o Matt Ryan é um nome interessantíssimo, tem um jogo bom demais contra o Houston Texans, mesmo que seja fora de casa. O confronto pro Matt Ryan é muito bom contra o Houston Texans, tá? Eu acho que a linha ofensiva do Houston, né? A linha ofensiva do Houston Texans, do Indianapolis Colts, muito forte, e o Houston não tem uma linha defensiva muito forte. Então a gente pode ver um Matt Ryan muito bem protegido, tendo um jogo confortável, e um jogo importante logo de início para ele criar confiança já no time novo e poder fazer uma boa temporada aí com o Houston. Então, um olho no Matt Ryan, tá? Nessa primeira semana. A gente tem mais alguns nomes de QB que eu acho que você pode apostar um pouco nessa semana. Tem o James Winston, tá? O James Winston eu acho que também
pode ser um bom nome durante a semana. A gente tem que ver também, né? Primeiro se o Michael Thomas vai jogar e tudo mais. Mas o James Winston tem um bom confronto contra a Atlanta Falcons. Eu acho que é um bom nome para streaming entre os quarterbacks essa semana. E, cara, por incrível que pareça, outro cara que eu acho que pode ser um bom nome é o Jared Goff, né? Eu sei que o Philadelphia Eagles não tem uma defesa ruim ou algo do tipo assim, mas eu espero o Jared Goff para ser um QB ok, porque eu acho que, assim, o Detroit Lions tem uma ótima linha ofensiva, o Detroit Lions tem um ótimo running back, né? Uma boa dupla de running backs, né? Tem um ótimo DeAndre Swift, tem um bom Jamal Williams, e tem, assim, novos recebedores novos, que são muito bons, né? O Amon-Ra no passado jogou muito bem. Eles pegaram o DJ Shark. O Jameson Williams ainda não vai começar jogando e tal. Mas eles têm uma galera boa, né? Tem o TJ Hawkinson também. Então, assim, tem talento. É um time que tem talento. Então, acho que a gente pode ficar de olho nesses jogadores aí na waiver de quarterback. Passando para running backs, né, eu falei já do Mike Davis, que é um nome que eu acho muito interessante, que é um nome que eu acho que vale muito a pena você ficar de olho, tá? Outro nome que eu acho vale muito a pena você ficar de olho, que é um nome que foi muito pouco falado nessa pré-temporada, que é o Jeff Wilson do 49ers. O Jeff Wilson, ele não vai ser o running back 1 do 49ers logo de cara. A gente sabe que o Elijah Mitchell é o running back 1, beleza? Ponto. Mas aqui a questão é a expectativa, não é nem expectativa, mas é um upside que o Jeff Wilson possui, tá? A gente sabe que o backfield do 49ers tem um problema grave, que não sei, o nego fez alguma coisa ali para aquele backfield que ninguém fica saudável. Ninguém consegue jogar, ninguém consegue ficar saudável. E o Jeff Wilson é um desses jogadores, né? Eu postei que nas últimas 4 ou 5 temporadas, não tenho certeza aí, ele é um cara que que tem uma média de 7 jogos perdidos por temporada. É muita coisa. Mas eu acho que vale uma leve aposta. Hoje o cara tá saudável, beleza, não começou a temporada ainda. Mas vale uma aposta por quê? Troy Sermon foi mandado embora, Jamichael Hasty foi mandado embora. Então, assim, é um backfield que não tem muita gente. É um backfield que, se o Elijah Mitchell acontecer qualquer coisa com ele, e olha que o Elijah Mitchell não é um dos running backs mais saudáveis do universo, porque ano passado ele teve problemas de lesão, né? A gente viu o Elijah Mitchell com problemas de lesão ano passado. Eu acho que o Jeff Wilson tem um potencial enorme como running back desse time do San Francisco 49ers. Tem um potencial enorme, muito grande. Eu acho que vale muito a pena você ficar de olho. Por mais que nessa primeira semana ele talvez não seja o cara, eu acho que vale a pena você tê-lo, talvez num fundo de banco, se você tiver espaço no seu time. Acho que é um nome interessante aí pra você ficar de olho nas próximas semanas. Porque, cara, uma semana que ele explodir, esquece. Aí vai ficar loucura, vai ficar doideira. Se acontecer alguma coisa com o Elijah Mitchell, que tá baleado, não tá 100%. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você ficar de olho no Jeff Wilson desde já para se antecipar, rapaziada. Tá? Mais nomes de running backs possíveis aí para seu waiver. O Khalil Herbert, cara. Khalil Herbert do Chicago Bears, segundo ano. Ano passado teve alguns joguinhos aí, mas não fez lá tanta coisa. Vai ser o reserva do David Montgomery? Vai ser o reserva do David Montgomery. Tá? Não mostrou lá tanta coisa ano passado e tudo mais. Mas, cara, é um ótimo handcuff. É um handcuff muito bom para um David Montgomery que a gente não sabe de fato o que esperar do David Montgomery, né? O David Montgomery parece que vai, mas às vezes não vai. Sabe aquele cara que, tipo, a gente espera muito e não consegue entregar sempre? Acho que o David Montgomery é aquilo, mas eu acho que muito do problema é a linha ofensiva do Chicago Bears, que é uma das mais fracas da linha, né? É uma linha ofensiva mais fraca do Chicago Bears. Mas fica de olho no Khalil Herbert, tá? É um cara que pode ser bem envolvido aí com esse time. É um cara que pode receber alguns passes. Não vejo ele como um pass catcher ou algo do tipo, mas é um cara que pode também ser utilizado ali um pouco para desafogar o David Montgomery. Então, assim, eu acho que vale a pena
você ficar de olho nesse Khalil Herbert como um bom handcuff para a temporada, para essa semana, eu acho que vale um pouco a pena. Beleza? A gente tem mais alguns running backs que eu acho que vale a pena você ficar de olho, que são os calouros, né? Tem o Zamir White no Las Vegas Raiders, tem o Rashad White no Tampa Bay Buccaneers, o Isaiah Pacheco no Kansas City Chiefs, o Isaiah Spiller no Los Angeles Chargers. Todos handcuffs, mas é aquilo, né, cara? Hook. E a gente sabe que... E eu não tô falando isso no ponto negativo, não. Porque geralmente running backs hooks conseguem produzir bem no primeiro ano. Os calouros chegam com todo o vigor, né, no college, chegam tipo zero bala, né, não tem aquele workload grande de anos de NFL. Então assim, a gente sempre vê running backs hooks produzindo muito bem, ou tipo pelo menos um ou dois produzindo em alta escala, algum cara que a gente não espera muita coisa e ele produz muito. A gente viu isso acontecer há pouco tempo com o James Robinson, por exemplo, que foi um cara que chegou aí do nada e explodiu. E todo ano a gente vê um rookie que consegue produzir absurdos, né? Ano passado o Najee Harris foi um top 5 no Fantasy. Eu sei que o Najee Harris não entra nessa conversa com esses caras, porque ele já chegou como running back 1 do time. E talvez o Najee Harris seja um cara para comparar talvez com o Breece Hall, né? Que chega como possivelmente já um running back 1 ali do New York Jets. Mas olho nos calouros running backs, porque os calouros running backs sempre têm o seu potencialzinho ali. Vale deixar um asterisco ali nesses caras, porque eles podem produzir bem. O Zamir White vai estar no Las Vegas Raiders, o Josh McDaniels ali, que utilizava muito um comitê no New England Patriots. A gente sabe que o Josh Jacobs está em ano de contrato, né, final de contrato. Muito se fala em uma possível troca do Josh Jacobs. Então a tendência é a gente ver um Zamir White sendo bem utilizado nesse Raiders, porque mas possível que o Josh Jacobs não permaneça, então eles já vão introduzindo o calouro para esse bolo, tá? Para esse time, então acho que vale a pena a gente ficar de olho no Zamir White. O Rashad White no Tampa Bay, por outro lado, é um excelente pass catcher. Saiu da classe aí como, se não o melhor, um dos 3 melhores pass catchers do time. E assim, o Fournette melhorou muito a questão de passe na temporada passada. O Tom Brady lançou muito para ele. Mas mesmo assim não é o jogo do Fournette. O Fournette não é um pass catcher. Ele não é aquele cara que você bota e confia para receber passe. E além disso, tem notícias de que o Tampa Bay está querendo diminuir um pouco o workload, né, o volume de jogo do Fournette, para ele não sofrer lesão, né? O cara estava tendo quase 90% de snap do time no passado, deve cair um pouco. Eu não acho isso preocupante, tá? Para você que tem o Fournette aí no seu time, eu não acho isso preocupante. Ele vai ser majoritariamente running back 1 dominante nesse backfield, mas o Rashad White vai entrar para receber passos. Isso com certeza vai acontecer. Eu sei que tem o Giovanni Bernard lá, tem o Keyshawn Vaughn, mas assim, cara, o Giovanni Bernard acho que não dá para esperar muito, um cara que tá meio baleado já também, mais experiente. O Keyshawn Vaughn não mostrou nada ainda na NFL, então assim, olho nesse Rashad White. Não acho que ele vai tomar backfield, ele vai virar running back 1, a não ser que o Fournette se machuque, logicamente. Mas olho nesse cara, porque ele tem um potencial grande aí como um pass catcher do Tom Brady, que gosta muito de lançar para os seus running backs, tá? Passar para os wide receivers. Eu acho que essa pausa que eu tô dando para beber uma água, tá, galera? Que não estou fugindo do podcast. Fiquem tranquilos. Um rapaz que eu acho que pode ser um bom nome é o Isaiah McKenzie, tá? Dica pra semana aí, o Isaiah McKenzie acho que é um bom nome nesse Buffalo Bills. Muito tem sido falado sobre esse cara assim. Agora, o novo slot receiver do Josh Allen com a saída do Cole Beasley, eu acho que ele tem um potencial grande para ser um bom nome. Eu sei que o Jameson Crowder assinou com o time, mas o Jameson Crowder já é mais um veterano, né? E parece que o Isaiah McKenzie, de fato, tá ganhando mais espaço do que ele, né? Ele tava com um problema de lesão ali e tal, mas tá participando full já e tudo mais, então deve jogar essa semana.
É um bom nome para você ficar de olho para essa temporada, o Isaiah McKenzie, que é um nome que não vem sendo muito falado. O Buffalo Bills vai ter ali, né, o Gabriel Davis e o Stephon Diggs ali trabalhando mais ali outside, né, e tudo mais. Então ele é o cara que deve trabalhar muito por dentro. Pode ser um nome muito utilizado durante a temporada aí com o Josh Allen, tá? Outros wide receivers eu acho que pode ser bons nomes. Jahan Dotson, do Washington Commanders, né? Potencial para ser wide receiver 2. Tá certo que o Carson Wentz não traz muita segurança, né? Não é um cara que vai, ajudar muita coisa, né? O Carson Wentz. Mas, cara, todo wide receiver 2 no Fantasy merece o seu leve destaque, tá? É um cara que pode fazer alguma coisa. Então, olho nesse calouro, que junto aí com o Terry McLaurin tem a tendência de formar a dupla de wide receiver no Washington. Eu sei que tem... me fugiu o nome... Curtis Samuel tá lá também, mas o Curtis Samuel não vem de um ano muito bom no Carolina. Não sei se ele vai ser um cara de tanto impacto assim. Acho que a gente tem que ver durante a temporada. Mais wide receivers bons aí pro início do ano. Jarvis Landry, cara. Olho no Jarvis Landry. Porque a gente não sabe se o Michael Thomas vai jogar, a gente não sabe se o Michael Thomas vai voltar, como ele vai voltar. E o Landry é um cara que tem sido um cara sempre muito consistente. Tirando a temporada passada, ele tem sido sempre um alvo muito consistente. Muitas notícias dando conta de que ele tem sido o alvo favorito do Jameis Winston nos training camps. Tem sido um cara muito acionado, tem criado ali uma conexão muito boa, tá? Em ligas PPR ele é um cara que sempre joga mais do que o ADP dele indica, sempre joga muito mais. Ele é um cara que todo ano é pelo menos um wide receiver 3 ali, quando ele não se machuca. Ele é um cara que, cara, vale a pena você ficar de olho no Landry. Eu sei que ele já é mais um veterano, mas é um cara de muito talento, é um cara que pode ser o wide receiver 1 do Saints, tá? A gente falando do Michael Thomas, do Olave, né, do Calouro, mas eu acho que o Landry tem um potencial grande para ser o wide receiver 1 desse time, porque já é um cara rodado em NFL, é um cara que já fez muita coisa, né? Já teve grandes temporadas com diversos quarterbacks. Então, olho nesse cara com o Jameis Winston, porque eu acho que ele pode ser um bom achado aí na sua waiver, tá? Bom, rapaziada, essa waiver, né, só para esclarecer, essa waiver da semana 1 acaba sendo uma waiver da semana 1 / temporada, né? É muito jogador que acaba passando no seu draft, que acaba sobrando no seu draft, e você não vê, eu não vejo, e depois a gente vai se dar conta e alguém pegou e esse cara explodiu. São caras que eu tô falando aqui que eu acho que podem explodir, né? Que podem mandar bem aí nessa temporada, tá? Eu tô pegando jogadores que estão em menos de 40% dos rosters, né? Considerando ali o Sleeper, tá? As principais plataformas ali de Fantasy Football. Numa liga padrão de 12 times e tal. Se a sua liga for de 14, 16, é bem provável que a maioria desses caras estejam já com os jogadores já estejam em alguma equipe. Mas assim, eu não curto jogar ligas com mais de 12. Eu jogo algumas ligas com 14 times, não jogo nenhuma com mais de 14. Eu não curto, eu acho bem ok quem gosta. Acho bem justo, acho que tem gosto pra tudo. A gente joga liga até com 32 times, não vejo problema. Já joguei muita liga com 16 times, já joguei liga com 20 times. Não curto muito, tá? Mas, enfim, nosso foco aqui vai ser sempre falar de ligas de 12 times, tá? E majoritariamente para half PPR, porque eu acho que com half PPR você consegue fazer uma leve associação tanto para full quanto para standard, né, para não PPR. Eu acho que no half dá para você dar você consegue fazer esse juízo de valor aí mais ou menos para ver quem tem mais valor para esses outros dois formatos aí mais extremos. Beleza? Continuando nos wide receivers aqui, cara, mais nomes que eu acho que podem ser bons nomes na temporada. Joshua Palmer, do Los Angeles Chargers. Gosto do Joshua Palmer. Sei que tem Austin Eckler, tem Keenan Allen, tem Mike Williams, mas assim, cara, vamos lá. O Joshua Palmer ficou um pouquinho para trás por conta disso, né? Mas é um moleque novo, 22 anos, fez alguns joguinhos interessantes ano passado, tá? Teve alguns jogos interessantes. Eu acho
que ele pode ser um ótimo nome para a temporada. Por quê? O Keenan Allen é excelente, é excepcional. O Keenan Allen é um dos melhores wide receivers da NFL. Corre rotas como ninguém. Mas assim, já é um cara que já tá ficando um pouco mais velho, né? Chegando em 30 anos e tal. Não tô falando que o Keenan Allen não vai jogar nada, ou algo do tipo, porque eu aposto numa boa temporada do Keenan Allen. Mas talvez a gente não veja um volume tão grande do Keenan Allen como a gente viu nos últimos anos. E o Mike Williams é aquilo, cara. O Mike Williams é muito 880, né? Ele é um cara muito de big play, mas ele é um cara muito 880. A gente não consegue ver um Mike Williams explodir a temporada toda. Ano passado ele começou muito bem, começou jogando pra cacete o Mike Williams ano passado, mas foi perdendo força ao longo da temporada. Teve um probleminha aí de lesão, mas não perdeu jogos, mas pareceu que não estava muito saudável. Então, assim, olha no Joshua Palmer, cara, que eu acho que caso a gente veja uma queda um pouquinho no volume do Keenan Allen, caso a gente veja que o Mike Williams esteja ali bem meio 880, ali alguns jogos mais fracos, o Joshua Palmer pode ser uma boa saída do Justin Herbert. Então, assim, ele já tem um ponto positivo gigantesco, que ele vai jogar com um QB top, né? Ele vai jogar com um dos melhores QBs da liga já, o Justin Herbert. Um dos melhores QBs pro Fantasy Football, que tem muito volume de jogo, é muito passe por partida desse time dos Chargers, é um ataque muito poderoso. Então, assim, tem potencial de sobrar bolas importantes pro Joshua Palmer. Falando mais aí de alguns outros wide receivers para você ficar de olho nessa temporada. Rondale Moore, principalmente nesse início de temporada que o DeAndre Hopkins está fora. Tem um ótimo potencial, o Rondale Moore é um moleque bom. Não produziu tanta coisa ali ano passado, não teve tanto volume de jogo. Mas é aquilo, cara. Eu acho que sem o DeAndre Hopkins durante muito tempo, durante 6 jogos, eles vão ter um Marquise Brown. Eles trouxeram um Marquise Brown que ainda também não mostrou muita coisa na NFL, o Marquise Brown. Embora já chegue muita gente falando pra ser um wide receiver, não é um cara que mostrou tanta coisa. E tem um A.J. Brown lá que... o A.J. Brown já tá meio coroa, né? Tipo assim, não tô tirando nenhum mérito do A.J. Brown, ou A.J. Brown não, perdão, do A.J. Green. O A.J. Brown tá no Philadelphia Eagles. O A.J. Green, tipo, não tô tirando nada pra falar dele, que é um cara absurdo. Mas, cara, já não é mais o mesmo A.J. Green de 5, 6 anos atrás, tá? O A.J. Green não consegue ficar muito saudável e tudo mais. Então, o Rondale Moore, que pode ser um bom nome, ele é um cara muito bom em jardas depois da recepção, é um cara que é muito bom percorrendo rotas. Então, assim, ele é um cara que pode fluir bem nesse ataque aí do Arizona Cardinals no início de temporada, tá? Vou citar mais alguns wide receivers aqui que você pode ficar de olho nessa temporada, que podem mandar bem, né? A gente tem o Romeo Doubs e o Christian Watson do Green Bay Packers. Esse esse grupo de wide receivers do Green Bay Packers é muito enrolado, né? A gente não sabe. A gente tem claramente o Lazar como wide receiver 1. Claramente que eu digo na pré-temporada, tá? Com base na pré-temporada. A gente tem o Lazar como wide receiver 1. A gente tem aí uma dúvida muito grande para o wide receiver 2. A gente tem o Romeo Doubs, que foi muito falado aí nos training camps, muitos highlights. Aaron Rodgers falando, que o moleque isso, aquilo. Tem o Christian Watson, que foi a maior aposta do Green Bay, né, na temporada, né? Foi o calouro que eles investiram um pouco mais alto, né? Que eles foram atrás ali para tentar... para trazer, né, para ser o cara, não vou dizer para suprir o Davante Adams, tá, porque não tem como suprir o Davante Adams, mas para ser um cara imponente ali no ataque, um calor e tudo mais. Tem o Randall Cobb, né, que tem aquela química com o Aaron Rodgers, se conhece há muito tempo, mas o Randall Cobb já é um cara mais experiente, eu não vejo tanto volume assim para ele. E tem o Sammy Watkins, né, o Sammy Watkins, que é o Sammy Watkins. Na semana 1, a tendência é o Sammy Watkins de meter 150 jardas e 3 touchdowns. Então, assim, semana 1, o Sammy Watkins é o wide receiver 1 do Fantasy Football, na frente do Cooper Kupp, do Justin Jefferson, do Jamar Chase, de todo mundo. Mas, e pro resto da temporada, né? Como é que fica o Sammy Watkins pro resto da temporada? Muita gente
especula até um bom ano para ele com o Aaron Rodgers, mas o Sammy Watkins tem tido muitos problemas físicos, não tem conseguido ficar saudável, então é complicado a gente apostar muito nele. Então, olho nesses dois calouros aí, Romeo Doubs e Christian Watson, tá? Vamos passar um pouquinho para os tarentes, falar rapidinho de alguns tarentes. Eu acho que o principal tarente que eu tenho que falar para vocês é o Gerald Everett dos Chargers. Acho que vale a pena a gente falar desse cara. Wide receiver 1 ano passado, ele teve um final de temporada, sim, teve uma temporada ano passado de 2021 com o Russell Wilson até ok, tá? No final do ano, entre as semanas 10 e 16 ali mais ou menos, no final da temporada, ele foi o tight end 9 do Fantasy em pontos por jogo, correu rota de 74% dos dropbacks ali do Russell Wilson ano passado. Então, assim, cara, ele vem de números interessantes, tá? Vem de números interessantes, 48 recepções, 478 jardas. E isso tudo no ataque do Seattle, que a gente sempre sabe que não priorizava tight end, não valorizava esse jogo no meio do campo, porque era muita bola em profundidade, bola em lateral para ali, para Tyler Lockett, para DK Metcalf. Então a gente nunca via o wide receiver, tight end com o Russell Wilson produzindo bem. E o Gerald Everett, depois da lesão que ele teve no início do ano, início e meio do ano, ele conseguiu fazer um final de temporada bem aceitável. Então ele chega no Chargers com uma expectativa boa. Ele chega no Chargers com uma boa expectativa, porque ele vai ser o tight end 1 desse time, tá? Ele vai ser o tight end 1 desse time. Não tem ninguém ali, porque o Jared Cook saiu, tá? O Jared Cook foi embora. O Jared Cook não fez um ano tão bom, a gente até esperava um ano melhor. Ele foi um tight end 16, mais ou menos o ADP do Gerald Everett hoje, que é entre 16 e 19 ali. Então eu acho que o Gerald Everett é um talento com potencial de top 12, com potencial de possivelmente um top 10. Eu sei que tem muita gente no Chargers, a gente falou até do Joshua Palmer agora há pouco, mas é aquilo, né? É um ataque muito poderoso, é um ataque muito explosivo, é um ataque que pode pontuar sucessivamente muito rápido, né? Como a gente viu com o Chiefs, né? Como a gente viu aí, às vezes, a gente viu algumas vezes com o Tampa Bay Buccaneers, a gente viu até algumas vezes com os Los Angeles Rams no ano passado. Então, assim, são ataques muito poderosos. Então, tipo assim, jogadores que não são tão cotados, que não são tão bem ranqueados, podem ter anos muito bons, podem explodir na temporada, porque jogam com quarterbacks muito bons, tá? Mais outros tight ends aqui para você ficar de olho. Hayden Hurst no Cincinnati Bengals. Tem muita gente lá também, mas é o mesmo caso do Gerald Everett, tá? Para jogar com um QB muito bom, num ataque explosivo, num ataque muito forte. Então, assim, olho no Hayden Hurst para essa temporada no Cincinnati Bengals. E, cara, olho nesse Isaiah Likely, né, do Baltimore Ravens. Eu acho assim, não tô esperando que ele vai ser um grande nome e tudo mais, porque, assim, o Isaiah Likely teve uma pré-temporada muito forte, né? Ele explodiu na pré-temporada, fez jogo espetacular, o maluco simplesmente brilhou, e muito tem se falado dele possivelmente ser alinhado como um wide receiver, se ele jogar como um wide receiver, né? Na falta de wide receiver em Baltimore, porque tirando o Rashad Bateman, basicamente não tem wide receiver em Baltimore, ou ele no Isaiah Likely, que pode ser um nome interessante pro restante da temporada. É um cara que passou despercebido na maioria das ligas, principalmente nas ligas que fizeram draft do meio pro início de agosto. Ninguém nem ouviu falar nesse maluco. Ninguém nem sabe quem é esse cara, tá? Bom, rapaziada, então é isso. Foi um waiver longo, mas foi um waiver que pode te ajudar um pouquinho em questão de temporada, tá? Pode te ajudar um pouquinho para a temporada. Vou falar um pouquinho bem rápido sobre alguns confrontos bons e outros ruins para as principais posições nessa primeira semana. Para QBs com bons confrontos, tá? Bons confrontos. Eu acho que eu já falei de alguns QBs aí para
para waiver e tal. Falei do Matt Ryan, que tem um bom confronto contra o Houston Texans. Falei que o Matt Ryan tem um bom confronto contra o Houston Texans. Então, assim, Jalen Hurts contra o Detroit Lions tem um ótimo confronto, tá? Ótimo confronto pro Jalen Hurts. O Baker, cara, tem um bom confronto contra o Cleveland jogando em casa. Eu acho que o Baker Mayfield tem um bom confronto e acho que vale muito a pena você ficar de olho nesse jogo do Baker Mayfield. Não aposto muita coisa nele, não aposto. Mas é um bom confronto. O confronto pode ser bom, mas vale a pena aí você analisar se vale a pena botar o Baker Mayfield no seu time. Provavelmente não, tá? Mais um outro QB que tem um bom confronto durante a semana, na minha opinião aqui, é o Patrick Mahomes contra o Arizona. Acho que o Patrick Mahomes tem um bom confronto contra o Arizona, mesmo jogando fora de casa, então acho que é um bom nome o Patrick Mahomes essa semana. Assim, meio óbvio, né? O Patrick Mahomes, mas falar o quê? Tem alguns confrontos mais complicados, né? Tem alguns QBs com confrontos mais difíceis durante essa semana, né? A gente tem a galera de Seattle, né? Porque a gente não sabia quem ia ser o QB titular. Mas o Geno Smith contra o Denver Broncos é um jogo complicado. O Joe Burrow tem um jogo difícil contra o Pittsburgh, né? O Pittsburgh costuma ser um time muito forte contra quarterbacks no Fantasy Football. O Mac Jones tem um jogo difícil contra o Miami Dolphins fora de casa. O New England não costuma jogar bem fora de casa contra o Miami. E o Mac Jones tem um jogo difícil. A defesa do Miami vem de uma temporada muito forte. Então são alguns nomes de confrontos mais complicados e de confrontos mais difíceis, né, para essa primeira semana aí de quarterbacks. Entre os running backs, o Philadelphia Eagles tem um bom confronto, né? O Miles Sanders tem um bom confronto contra o Detroit Lions, né? Eles têm um bom confronto nessa primeira semana contra o Detroit Lions. Eu acho que é um jogo que pode ser muito bom pro Miles Sanders, tanto correndo quanto recebendo passe. O problema do Miles Sanders, na real, é que a gente não sabe de fato como é que vai ser essa divisão de backfield, né? Porque tem ele, tem o Kenneth Gainwell, tem o Boston Scott, chegou o Trey Sermon, então é muita gente. A real é que é muita gente aí, muita gente nesse backfield, né? Tem muito jogador bom nesse... Boa força a barra, tá? Me desculpa. Muito jogador capaz de mostrar alguma coisa nesse backfield. Então, tipo, o Miles Sanders possivelmente pode perder espaço para qualquer um ali. Mesmo em tese sendo o melhor jogador, pode perder espaço para qualquer um. Então, não vale a pena arriscar muito nesse backfield dos Eagles, mesmo com um confronto muito bom contra o queridíssimo Detroit Lions, tá? Mais um confronto bom aí para essa semana entre os running backs. 49ers, Elijah Mitchell contra o Chicago Bears. O Elijah Mitchell tem um bom confronto essa semana contra o Chicago Bears. Mesmo sendo fora de casa, é um bom nome para essa semana o Elijah Mitchell, assim como o Jeff Wilson, já falamos deles aqui. Mais um jogador com um bom confronto, né? Um bom confronto de um cara que não é tão óbvio assim é o Antonio Gibson. O Antonio Gibson contra o time do... Deixa eu pegar aqui contra quem ele vai jogar, porque eu vi que o confronto dele era muito bom. O Antonio Gibson vai jogar contra o Jaguars. Isso. O Antonio Gibson pega o Jaguars. É um ótimo confronto para running back contra o Jacksonville Jaguars. Tendo por base um pouquinho do que foi na temporada passada, do que a gente espera essa temporada. A gente não tem muitos números, tá? Porque não teve essa temporada ainda. Não quero pegar números de temporada passada, porque acho que acaba desvirtuando muito. Mas eu acho que pode ser um bom confronto para o Antonio Gibson esse jogo contra o Jacksonville Jaguars, tá? Vamos pro outro lado lá, alguns confrontos mais complicados durante essa semana. Alguns confrontos que eu acho que podem ser ruins. Primeiro, a galera do Atlanta que vai pegar o New Orleans Saints, né? Cordell Patterson, Tyler Allgeier. Jogo contra o Saints, correr contra o Saints é sempre muito complicado, né? É sempre muito difícil correr contra esse time do Saints, então acho que não é uma boa. Não vejo uma boa aí para esses times tentar correr contra o New Orleans Saints, tá? Então vale você ficar com um pouquinho de alerta aí com o Patterson, com essa rapaziada. Mais um complicado é pra galera do Buffalo Bills, né? Que vai pegar o Rams. A defesa do jogo terrestre do Rams
é bom. A defesa do Rams no total é muito forte. Então, assim, Devin Singletary, Zach Moss, James Cook. Acho que vale a pena você segurar um pouco a barra com esses caras e ter um confronto mais complicado aí essa semana, tá? Mais um running back aí, mais um grupo de running backs que tem um confronto mais complicado. Eu acho que o Chicago Bears não tem um confronto muito forte, muito bom contra o San Francisco 49ers, então não é um jogo fácil pro David Montgomery, tá? Não é um jogo fácil também pro Khalil Herbert essa semana contra o San Francisco 49ers, é um jogo mais complicado para eles. Vamos passar para os wide receivers, então. Vamos falar de wide receivers com bons confrontos, falando rapidinho aqui alguns nomes para a gente fechar, para não perder muito tempo. Eu acho que o Philadelphia Eagles tem um bom confronto contra o Detroit Lions, então A.J. Brown, Devonta Smith podem ter bons confrontos essa semana aí contra o Detroit Lions, tá? Eu acho que alguns outros times, como por exemplo o Houston Texans, pode ter um bom confronto contra o Indianapolis Colts. É um jogo em que o Houston tende a lançar mais a bola, joga em casa. Eu acho que é um time que pode ter um bom confronto contra o Colts. Eu acho que eu apostaria nesses wide receivers aí, principalmente Brandon Cooks e Nico Collins, podem ter bons confrontos. E mais um grupo de wide receivers que eu acho que pode ter bons resultados é do Cleveland Browns, né? A Amari Cooper e tudo mais. Eu sei que é complicado apostar nesse time por causa do Jacoby Brissett, mas é um grupo que eu acho que pode mandar bem aí nessa semana, tá? Por outro lado, tá? O Carolina Panthers eu acho que é um confronto mais complicado contra os jogadores, os wide receivers do Cleveland Browns, então eu não apostaria muito nos wide receivers do Cleveland. Eu acho que Minnesota tem um confronto complicado contra os Packers. É lógico que o Justin Jefferson a gente vai apostar, não tem como não apostar no Justin Jefferson, é impossível você botar o Justin Jefferson no seu banco. Se você botar o Justin Jefferson no seu banco por qualquer motivo que seja, você tá errado, saiba disso. Então assim, Adam Thielen, KJ Osborne, acho que vale a pena você dar uma segurada nesses caras, tá? Pra essa primeira semana, porque não tem confrontos tão favoráveis assim nesse primeiro jogo. E também o Atlanta Falcons contra o New Orleans Saints. A gente sabe que o Saints está com alguns problemas aí na posição de safety, mas mesmo assim é uma secundária muito forte. Então assim, e o Falcons não tem um grupo de wide receiver muito forte, né? Então é muito difícil a gente apostar muita coisa nesse grupo dos Falcons contra um bom time, que é o time dos Saints, tá? Para finalizar com os tight ends, eu acho que o Pat Freiermuth tem uma boa semana. Eu acho que uma boa semana contra o Cincinnati Bengals, é um bom nome para a semana. Quem mais acho que pode ter uma boa semana? O Adam Trautman, cara, contra o Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons é um time que historicamente tem tido muitos problemas contra tight ends, então eu acho que vale a pena uma aposta talvez no Adam Trautman. É um bom nome para tight end essa semana. E por outro lado, né, eu acho que alguns times com confrontos mais complicados, eu acho que o Houston tem um confronto complicado contra o Colts na posição de tight end, que o Colts nos últimos anos tem sido um time que tem sido um time complicado para jogar ali pros tight ends, né? Então, tipo, Brevin Jordan, O.J. Howard, seja qual for o tight end do Houston, não é um confronto muito favorável para eles. Eu acho que o Austin Hooper também contra o Titans, eu acho que não é um confronto tão bom. Não acho que seja horrível, mas eu acho que não seja um confronto tão bom pro Austin Hooper contra o New York Giants. Então, rapaziada, é isso. Esse primeiro podcast foi mais uma dica geral assim para a temporada. A gente não tem tanta coisa ainda, né? A gente não tem muitos números, a gente não tem muita base, como eu falei no início, mas a gente vai ajustando isso durante a semana, vamos pegando mais informações, vão chegar mais coisas para a gente poder falar sobre, e a gente vai poder debater mais sobre NFL, debater mais sobre fantasy, trazer muita coisa aí interessante. Vamos lá. Na próxima semana, terça-feira, eu vou trazer mais um podcast aqui. Eu vou ver se eu volto a fazer do jeito que eu estava fazendo na temporada passada, que muita gente estava curtindo, que era trazer um ponto positivo, um ponto negativo e um destaque de cada time, uma surpresa, né, para cada time para a semana, e responder dúvidas de vocês. Eu vou mandar a caixinha de perguntas para vocês mandarem dúvidas para eu responder aí durante a semana, tá? Então é isso, rapaziada.
vamos que vamos. Se você curtiu esse podcast, manda pra galera, manda pros amigos, manda pra todo mundo, divulga, ajuda a gente aí a espalhar a mensagem do Fantasy Football pelo Brasil, que vai deixar o mundo muito melhor, você sabe disso. Valeu, rapaziada, um grande abraço e até a próxima.